para que todos tenham vida e todos tenham vida plenamente. Essas são as palavras que foram proferidas pelo nosso Senhor Jesus e transcritas por São João no seu Evangelho. E é para falar sobre vida que nós convidamos você para participar de mais uma edição do Vocário. Eu sou Thaís, professa da comunidade Vida e Aliança Magnífica, e convido você a estar conosco nessa jornada vocacional. Olá, meu nome é Marisa, sou professa da comunidade de Vida e Aliança Magnífica. Ao ser convidada para participar desse programa muito especial sobre vocação, o Vocário, me veio a reflexão. Quando me passaram o tema sobre a vida como um dom, eu fiquei pensando, a vida é um dom assim como os dons do Espírito Santo? Fiquei com essa dúvida e nada mais justo do que perguntar isso para minha amiga Thaís. Então, Marisa, essa talvez seja uma reflexão que não seja tão simples, mas que é importante nós fazermos. Enquanto seres humanos que estamos nessa terra, todos nós fomos chamados à vida. Todos viemos de Deus e um dia, com certeza, retornaremos a Ele. Mas é fato que a vida é um presente dado por Deus. Você pode até não concordar, pode achar que a sua vida é ruim, que as pessoas não te tratam do jeito que você merece, que você não gostaria de estar nesse meio social, que você gostaria de ter nascido em outra época, em outro momento, ou até um momento que ainda nós nem vivenciamos nessa humanidade. Mas o fato é que Deus sabe por que permitiu que você pudesse estar nessa vida terrena nesse momento. E Ele sabe exatamente o dom e a dimensão da preciosidade que é a sua vida. Se a gente for olhar dentro da nossa caminhada cristã, a nossa vida ela é tão preciosa que o preço pago por ela foi o preço do Filho de Deus ter se entregue na cruz. Esse é o nível de importância da nossa vida. O próprio Deus, o Filho de Deus, se entregou para que todos nós pudéssemos ter vida e vida plenamente. Não bastando, como a gente vive numa relação de amor com Deus, pelo menos dele conosco, essa vida que Ele nos dá é uma vida com liberdade. E quando falamos de liberdade aqui, não estamos nos referindo à liberdade civil, a liberdade dos homens, que está garantida em algumas constituições, a liberdade que você tem no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento amoroso, de poder fazer determinadas coisas, saber o limite para outras, a liberdade que mesmo limitada você, como adolescente, como jovem, tem. Mas essa liberdade civil nem se compara à liberdade humana que provém do amor que Deus tem por nós. O dom da vida, ele é tão precioso que Deus nos deu também, junto a Ele, a possibilidade de fazer escolhas no pensamento, escolhas de como cuidar dessa vida e principalmente escolhas de como queremos caminhar nesse mundo. Elas podem até estar um pouco limitadas por conta da forma como os seres humanos se organizaram, mas isso não pode tirar a beleza do dom, do livre-arbítrio, da liberdade que está associado também ao dom da vida que todos nós humanos, com defeitos, com qualidades, com limitações ou não, difícil falar, né? Todos temos limitações. Com as nossas limitações, temos nesse mundo. É dentro desse contexto que a gente precisa entender a vida enquanto dom. E é muito interessante isso que você estava falando, que eu fiquei pensando aqui. A gente tem liberdade, né? Deus nos deu o livre-arbítrio e nós temos que optar. Na verdade, durante toda a vida, a gente tem a missão, vamos dizer assim, não sei se nem estava correta, agora você me corrige. Nós temos a missão de escolher o que nós queremos para a nossa vida, sendo ela uma liberdade dada por Deus. Agora, para quem está em casa com a gente, né, pensando, poxa, mas então como assim? Como que eu vou escolher? Eu não sei você, Thaís, mas eu acho que a melhor escolha é sempre aquela voltada para aquele que nos deu esse dom. Quando a gente escolhe viver a nossa vida voltada para Deus, a gente reconhece que Jesus morreu na cruz por nós e aí nossa vida passa a ter mais sentido. Eu acho que a gente, quando opta por um caminho do sagrado, a gente passa a ter mais sentido na nossa vida. E esse dom passa a ter mais coerência. E as nossas atitudes passam a ser mais coerentes com aquilo que o próprio Senhor quer de nós.
Não sei se você acha que é mais ou menos isso que a gente está... É mais ou menos. Vamos só fazer algumas ponderações aqui. Sim. O que a Marisa está falando é uma escolha que nós fazemos nessa caminhada como comunidade de vida e aliança e na caminhada cristã. Nós entendemos o Cristo ressuscitado como aquele que é o Deus revelado, a verdade revelada. Por ser a verdade plenamente revelada, a nossa fé está condicionada a essa crença, nós acreditamos que uma vida com Cristo é uma vida mais plena, é uma vida mais feliz. Ainda que não seja a felicidade que muitas pessoas apresentam para nós. Para alguns a felicidade é ter bens. Para nós a felicidade é ter os bens que são necessários para sobrevivermos. A gente não precisa ter tanto, assim como alguns também não precisavam ter tão pouco. Então, viver com Cristo é viver plenamente. E viver com Cristo não é simplesmente só acreditar. Eu acredito em Jesus, acredito que Ele ressuscitou, comungo o corpo e o sangue de Cristo. Isso é muito importante. Mas essa opção por acreditar em Cristo, ela exige também outros compromissos de vida com Cristo. Esses outros compromissos são as escolhas que a gente vai fazer pautados nos valores que Jesus nos apresenta. Não significa que quem não acredite em Cristo não viva, não tenha também uma vida em plenitude com Deus. Tem pessoas que não acreditam em Jesus como Filho de Deus, mas que por conta das suas vivências, das suas experiências, dos valores que a família soube cultivar com eles, são pessoas generosas, amorosas, afetivas, que saibam cuidar da sua vida, valorizar a sua vida, reconhecer os seus limites e principalmente saber cuidar do outro também. Porque não tem como se ter uma vida plena se essa vida não estiver correlacionada com outra de forma harmoniosa. Nós acreditamos que a caminhada com Cristo nos ajuda, porque no tempo presente, a gente está no século 21, a gente ainda está muito distante de ter vidas harmoniosas umas com as outras. A caminhada com Cristo nos ajuda a entender o sentido desse dom, dessa graça, no meio desse mundo tão conturbado, em que a gente às vezes é empurrado a pensar que apenas uma vida vale, quando na verdade todas são preciosas de forma igual. Então eu acho que agora eu entendi. Vê se é isso. Então, na verdade, a gente não pode restringir o dom da vida a nós mesmos, porque senão vira também um certo egoísmo, né? Na verdade, então, reconhecer esse dom e ser cristão é também lutar por uma justiça social, né? Sim. E aí vem a dimensão espiritual que a gente defende da vida enquanto dom. A vida, ela envolve essa existência material, eu tenho corpo, Marisa tem corpo, nós temos uma responsabilidade, porque se isso aqui é um presente, né, quando a gente ganha um presente que a gente gosta, sim, a gente quer cuidar, a gente quer a gente quer preservar para que ele dure o máximo. Se é um presente que é uma guloseima, a gente come com mais cuidado, a gente não sai afobado comendo. Então, esse dom que Deus nos deu, essa vida material, ela tem que ser preservada, ela tem que ser cuidada. Então, cuidar da sua saúde física, mental, cuidar dos espaços que você frequenta, cuidar das outras vidas, é uma forma de conservar e preservar esse presente. Agora, a vida ela não é só a existência, por isso que ela é um dom de Deus. A vida, ela também tem uma dimensão espiritual. Então, nós não viemos a essa terra apenas nesse momento, a gente já provém de Deus e a Ele retornaremos. Essa dimensão espiritual da vida faz com que ela só seja plena se ela estiver em comunhão com Deus. Essa comunhão com Deus, ela é impensável se a gente não entender que todos fazemos parte de um mesmo corpo. O corpo de Cristo não é apenas feito da Thaís e da Marisa. O corpo de Cristo é feito por essa humanidade como um todo. Inclusive aqueles que fazem coisas que a gente não concorda. Eles também fazem parte desse corpo de Cristo. Quando esse corpo estiver adoecido, a gente não vai conseguir viver plenamente. A dimensão espiritual da vida, ela é esse dom precioso, mas ela só vai ser vivida em sua plenitude quando a gente tiver esse entendimento que a gente precisa cuidar dela individualmente, cuidar da nossa cabeça, cuidar dos nossos projetos, mas que não basta isso. Se você não buscar esse cuidado no geral, sempre vai ficar aquela impressão de que falta algo. Sempre vai ficar aquela sensação de que as coisas não estão te satisfazendo.
E quando a gente está no momento em que esse corpo ele não está muito equilibrado, e aí não por conta de Deus, mas porque nós como humanidade, tem horas, alguns a gente cuida bastante, mas outros estão um pouquinho um pouquinho não, Um pouco de lado, né? Bastante de lado, Sim. né? A gente tem uma desigualdade na forma como a gente cuida desse corpo diverso de Deus espalhado pelo mundo. Enquanto isso estiver acontecendo, para nós também que reconhecemos a vida como um dom, essa vida sempre vai estar insatisfeita para nós, porque não há como ter vida plena se não for para todos. E isso é muito legal porque dá sentido à vida, né? Porque se a gente for viver para nós mesmos, que sentido tem a vida? Agora, a gente viver com Deus, para Deus, e o melhor, né? Servindo aos irmãos, a vida tem muito mais sentido, porque a gente se cuida e cuida do outro. E é muito legal porque cuidar do outro não é cuidar necessariamente daqueles que a gente ama, porque esses é natural, esse cuidado. Mas a gente cuidar... Deveria ser, né? Infelizmente, nem podemos afirmar isso. Mas é interessante a gente reconhecer esse presente de Deus para nós e para todos e a nossa missão nessa terra, que é cuidar uns dos outros nos diversos dons, carismas, vocações. Acho que é por aí que a gente tem que caminhar, né? Isso aí. Olhai as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. E, no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Observai os lírios do campo, como crescem e não trabalham nem fiam. E com essa passagem, nós queremos notar, nós podemos perceber o quanto Deus cuida de nós. Assim como nós, na nossa vocação, a vida, aquele chamado de Deus, devemos cuidar uns dos outros, amar ao próximo como a nós mesmos, é assim que Deus faz conosco. Nada nos falta, porque o Senhor está conosco. Agora, para nada faltar a ninguém, nós também precisamos fazer a nossa parte, porque a missão foi nos dada. A nossa liberdade de escolha, o nosso livre-arbítrio, tem que ser sempre pautado no bem comum, para que assim como os lírios, como as aves, nada falte para nenhum ser humano. Além disso, o que nós podemos observar é que Deus valoriza cada vida que Ele criou. Desde os seres mais simples até os ditos mais evoluídos, como nós, os seres humanos. Na verdade, para Deus, somos todos seus filhos. Então valorizemos todas as formas de vida, todas são importantes para Deus. Valorize as plantas, valorize os animais, valorize a vida presente no planeta Terra. Dessa forma, a nossa missão se expande. E além de cuidarmos uns dos outros seres humanos, devemos cuidar de todas as formas de vida, pois todas elas são presente de Deus para nós aqui na Terra. Vai ao altar entregar sua oferta de amor e lá se prostrar diante do grande eu sou. Vai ao altar entregar sua oferta de amor e lá se prostrar diante do grande eu sou. A misericórdia de Deus é o que te espera lá, e o amor do Criador se derrama no altar. Não há mais tempo para ficar longe de ti, Deus de amor. Agora eu quero te entregar tudo que sou e tenho, todo meu amor. A misericórdia de Deus é o que te espera lá, e o amor do Criador se derrama no altar.
Não há mais tempo para ficar longe de ti, Deus de amor. Agora eu quero te entregar tudo que sou e tenho, todo o meu amor. E talvez você esteja se perguntando, mas que papo mais espiritualizado? Será que elas estão viajando na maionese? Vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade. Se a vida é um dom de Deus, como é que você está acolhendo esse dom? Essa é uma reflexão importante de ser feita porque muitas pessoas, e aí a gente tem dos mais jovens aos mais velhos, por vezes são tentados a achar que a sua vida não vale muito. A gente é tentado não apenas nos extremos, quando diante de um desespero ou de uma situação que vivenciamos, por conta das cicatrizes da nossa história, das situações que nos violentaram, que nos machucaram, a gente chega ao extremo de pensar em tirar a nossa vida. Mas não é apenas nesses extremos em que nós somos tentados a não reconhecer a importância desse dom, desse presente de Deus. Cada vez que você se desmerece por conta de uma fala de um terceiro, ou cada vez que você acha que não vai conseguir dar conta de alguma coisa, porque não tem forças ou porque não tem capacidade, cada momento em que você fica olhando a vida do outro, o que o outro faz, o que o outro consegue fazer, seja com o seu corpo físico, seja com o seu intelecto, e você pensa, nossa, mas eu não consigo, você está desmerecendo o seu dom da vida. E além disso, você não está nem conseguindo enxergar o que o outro faz e valorizar o que o outro faz. Fique atento, é importante que a gente traga para o nosso dia a dia, e se você não consegue fazer isso, repita na frente do seu espelho ou sempre barre o pensamento negativo que faz com que você desmereça o que você faz ou desmereça aquilo que você é. Numa sociedade onde cada vez mais nós tentamos tirar selfie do melhor ângulo ou expor apenas aquilo que nos deixa mais felizes ou que mostra uma felicidade nas redes sociais, ou nesse mundo em que nós achamos que devemos fazer graça de tudo, fique atento. Essas tentações podem surgir quando menos esperamos. Todos nós temos valor. Toda a vida é importante. Não desmereça os seus dons, não desmereça as suas qualidades, nem desmereça a do outro. Não supervalorize o outro, mas também não desvalorize a sua vida. Essa dica é importante para que a gente possa começar a trazer para o nosso dia a dia essa dimensão de plenitude da vida com Deus. O primeiro versículo que a gente usou quando começou esse programa faz referência a um dos milagres de Jesus. É o milagre do cego de nascença. Ele passava e ele ouve Jesus, né? Ele não vê porque ele não enxergava, mas ele ouve no meio daquele alvoroço que Jesus estava ali e ele pede para ser curado. Jesus dialoga com ele, como sempre faz. Percebam que quando Jesus vai fazer algum milagre, o milagre não é num estalar de dedos. Sempre tem um diálogo, sempre tem a tentativa de trazer o sujeito para o centro daquilo que vai acontecer. O importante não é o milagre, não é aquilo que é sobrenatural. O importante é a vida daquele sujeito que vai ser o receptor do milagre. E o milagre ele só acontece pela fé. Nesse diálogo com o cego, Jesus lhe concede o dom de poder enxergar novamente ao cuspir no barro e passar o barro nos olhos do cego, que se mergulha no lago de Siloé e fica vendo. Esse mesmo cego, antes cego, esse sujeito, ele sai feliz e vai proclamar, vai falar daquilo que aconteceu com ele e é questionado. Diante do questionamento, Jesus faz um longo discurso com os fariseus, primeiro para mostrar que aquele questionamento estava tirando do centro daquela realidade o que foi valorizado, que era a vida daquele sujeito que voltou a enxergar. Quando se questiona com base de lei se aquilo era possível ou não, se aquele cego estava mentindo ou não, você novamente desmerece o sujeito.
Jesus traz o sujeito de volta para o centro da discussão e aproveita para fazer um longo discurso falando da importância da vida, da importância da nossa caminhada. Fique atento a isso. Em que momentos você está sendo mais fariseu e tirando a sua vida do centro daquilo que acontece, deixando que outras coisas ocupem esse centro, está se desmerecendo? E em que momento você de fato está acolhendo a palavra do nosso Senhor e fazendo como Ele fez, colocando você no centro da sua vida? Você é o sujeito da sua vida, você é o sujeito da sua história. Essa história pode até sofrer várias intervenções, porque a gente não tem controle sobre o contexto político, sobre guerras, sobre pandemias, sobre o que os outros fazem, na forma como os outros falam, mas você pode sim ter controle da forma como você encara tudo isso que acontece à sua volta. Algumas coisas vão te revoltar, e essa revolta nem sempre ela é ruim. Essa revolta vai fazer com que você busque coisas melhores, não só para você, como para outros. Mas em nenhum momento deixe que o seu sofrimento, que as suas dores ou que as suas cicatrizes tire você do centro da sua história. Deus, quando fala para nós que quer vida plena para todos, em abundância, Ele quer que você seja o sujeito da sua história. E no livro da vida, no livro da humanidade, todos os sujeitos são importantes, não há coadjuvantes, todos são protagonistas. Deixe você cuidar da sua vida como protagonista, que Jesus está cuidando da vida de toda a humanidade, permitindo que todos sejam protagonistas das suas histórias. A vida é um dom, ou a vida pode se tornar um dom. Eu creio que assim, nesse curto prazo de tempo de vida que a gente tem, a vida será sempre um dom de Deus. Ele nos chama a vida porque Ele tem uma missão para nós. E nós precisamos valorizar esse chamado de Deus. E é o primeiro dom, o chamado à vida. Viver conforme a vontade do Senhor. É um grande desafio, porque hoje o mundo tenta negar a existência de Deus. Então, dizer que fomos chamados por Deus a cumprir uma missão é a gente manter firme a nossa convicção, a nossa fé e termos a certeza que só Deus pode tirar a nossa vida. Ainda que hoje muitos tentam tirar a própria vida, outros tentam tirar, mas quem vai dizer o sim vai ser sempre Deus. Então, ao valorizar esse dom e sempre a vida é algo que a gente não pode calcular, que a gente não sabe o dia que a gente vai nascer, a gente não sabe o dia que a gente vai morrer. Então, se nós hoje olharmos, toda a tecnologia da medicina e tal, não consegue dizer com exatidão qual o dia, a hora, os segundos, os minutos que a gente vai nascer. Quem diz que está na hora de nascer é Deus. E com todas as tecnologias, a gente vê que a morte também está na mão de Deus, é Ele que vai determinar. Então é um dom. E dom é algo que a gente vai desenvolvendo e vai mostrando o que a gente tem. É se alegrar com a vida, é mostrar que a vida tem muitas alegrias e que a gente não pode ficar murmurando em torno da nossa vida. É dizer, Deus me deu, Deus pode tirar. Mas enquanto Ele não tira, vamos viver a vida com bastante realizações e alegria. Vai ao altar entregar sua oferta de amor e lá se prostrar diante do grande eu sou. A misericórdia de Deus é o que te espera lá e o amor do Criador se derrama no altar. Não há mais tempo para ficar longe de ti, Deus de amor. Agora eu quero te entregar tudo que sou e tenho,
todo meu amor. Queridos, o amor de Deus se derrama constantemente na sua vida. Eu creio. E você? A vida é o dom maior que recebemos de Deus. Cuide dela, porque você é muito importante para Deus.